Ora leva ele. Por entre montes e vales, a Serra da Estrela é palco para um encontro entre as maravilhas da natureza e as gentes da terra, que ainda hoje mantêm as tradições de sempre. O verde da paisagem serve de pasto às ovelhas, que com a sua aptidão leiteira permitem a produção do queijo típico da região da Serra da Estrela há vários séculos. A sua história remonta ao século XII, sendo, por isso, o mais antigo dos queijos portugueses. Saboreado nas mesas reais e até invocado por Gil Vicente no século XVI, este queijo representa há vários séculos o símbolo da região e do país. Quem atualmente visita o ponto mais alto de Portugal continental reconhece a autenticidade deste queijo, considerado por muitos uma das maravilhas do mundo gastronómico. O processo tradicional de fabrico do queijo da região da Serra da Estrela ainda se mantém graças àqueles que continuam fiéis à moda antiga. Feito com as mãos e de mangas arregaçadas, o ritual acompanha as exigências da atualidade e o rigor da qualidade. É na Quinta do Tapado, na Covilhã, que o Sr. Francisco Raposo produz, todos os sábados, queijos com técnicas que passaram de geração em geração. Já vem de longa data, já os meus avós, os meus pais eram produtores de queijo, queijo da serra, produzido essencialmente com leite de ovelha. Mãos frias, leite, sal e flor do cardo são a essência do verdadeiro queijo da serra. Feito com leite de ovelha do cruzamento da raça bordaleira e lacune e com leite de vaca da raça frísia, o queijo de mistura do Sr. Francisco Raposo é produzido numa queijaria adaptada aos nossos tempos. Portanto, o leite é ordenhado, passado, acaba-se a ordenha, e o leite é transportado para a queijeira, onde é coagulado, mistura-se o leite de vaca com o de ovelha, dissolve-se o coalho, mistura-se bem, fica em coagulação durante 1 hora. No fim de 1 hora é fabricado o queijo, que é a coalhada é retalhada, ou com uma lira de corte, ou com uma fataca, e depois a massa coalhada é depositada nos assinchos, é dessourada, espremida com as mãos, tesouras, e depois passa por umas formas, onde fica comprimida para sair melhor o soro e ficar um queijo mais perfeitinho, com as paredes lisinhas, para depois ter uma boa fermentação. Só à noite é que, no fim se é feito de manhã, no fim de 6 horas, depois é salgado e passa por umas formas e onde permanece durante 3 dias. E depois desses 3 dias nas formas, tiram-se as formas e põe-se uma ligadura em volta para ficar a parede mais lisinha, com melhor apresentação, porque os olhos do consumidor são os primeiros a comerem. Com o passar do tempo e com o aparecimento das grandes superfícies, o processo industrial marcou território em prol de novos objetivos de comercialização. O Sr. Francisco Raposo, por exemplo, opta por vender o leite que não é utilizado na feitura dos seus queijos à queijaria da Mar, no Fundão. O leite de ovelha é vendido para a Damar, que depois se transforma também em queijo. A Damar que foi, em tempos, ganhou o primeiro prémio nos Estados Unidos, foi considerado um dos melhores queijos do mundo. E foi também com o leite da minha exploração, leite de ovelha da minha exploração. O
O barulho e a rapidez das máquinas caracterizam fábricas como a da Mar. Aqui, o fabrico de queijo não abandona os princípios do processo artesanal, adotando, no entanto, um método de produção em massa que, através da maquinização, permite responder às necessidades atuais do mercado e do consumidor. Se nós produzirmos mais vendas, mais recolha de leite na região, mais produtores quer da região, portanto, é um ciclo, não é? O que é ótimo. E depois, pronto, o queijo tradicional é mesmo muito bom e acho que devemos mesmo manter, sem dúvida alguma, manter todas estas características porque marca a diferença. São queijos mais saborosos, são queijos naturais, muito naturais. Não tem nada, é sal, coalho e leite puro, portanto não tem transformação nenhuma. Já na fábrica Brás e Irmão, na freguesia de Pera Boa, a tecnologia de ponta aprimorou o processo de fabrico de queijo. Esta é a única fábrica em Portugal a produzir queijo numa máquina inovadora e inteligente que permite triplicar a produtividade face à antiga linha de fabrico, fator que a distingue das restantes fábricas da região. É uma tecnologia de topo, totalmente touch, e que nos permite, neste momento, com o mesmo número de pessoas, triplicar a produção face à linha existente anterior. Isto quer dizer que na linha que tínhamos, que está implementada, e a linha mais comum que se vê em todas as fábricas de queijo, conseguimos fazer a cada 10 segundos 4 queijos com 3 pessoas. Esta a cada 10 segundos fazemos 11 com o mesmo número de pessoas. E, portanto, logicamente, isto nos dá uma grande vantagem em relação à concorrência na produção. Portanto, neste momento, a Brás e Irmão, a cada 10 segundos, produz 15 queijos. Os queijos Brás contam ainda com o certificado kosher que confere ao queijo a garantia de ser um produto adequado e permitido pelas leis alimentares do judaísmo. Somos reconhecidos pelo Rabinato de Israel, em que vem um rabino de Israel visitar as nossas instalações, acompanhar todo o processo de fabrico e, portanto, com isso conseguimos ter um queijo que é o Halav Israel. Portanto, é um queijo permitido para consumo dos judeus mais ortodoxos. Era um queijo que não era produzido na Península Ibérica há mais de 500 anos. Em Portugal há mais tempo, desde a expulsão dos judeus por Dom Manuel I, não era produzido, e nós começámos a produzi-lo em 2008. A região da Serra da Estrela apresenta traços distintos e únicos no que diz respeito à sua gastronomia. Para preservar os sabores serranos, os restaurantes da região optam por fazer renascer o queijo pela mão de grandes cozinheiros que levam à mesa esta iguaria não só na sua forma natural, como também em pratos inovadores. É o caso da Taberna A Laranjinha, no centro histórico da Covilhã, onde é possível saborear os queijos Brás e Irmão em pratos singulares, num casamento perfeito entre a cozinha tradicional e a cozinha moderna. 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, vamos sempre variando a carta. Neste momento temos uma sandes de pernil com queijo da serra, temos a tradicional tábua de queijos e enchidos da região, temos também um bife à pastor, que é um bife com presunto e queijo da serra derretido, e temos também um naco de vitela, meio quilo de naco de vitela com um molho de queijo da serra. Pronto, neste momento são os pratos que nós estamos a utilizar, em que nós utilizamos o queijo da Serra da Estrela. Pronto, noutras oportunidades ou mais para a frente vamos fazer certamente algumas inovações e temos sempre coisas diferentes. Um dos pratos mais populares é a sandes de pernil com queijo da serra, que graças à sua combinação de sabores conquista qualquer pessoa que por ali passa. Hoje pedimos uma sandes de pernil assado com queijo gratinado em cima, que é uma coisa que é uma verdadeira delícia, que aconselho vivamente toda a gente a provar. Também na Varanda da Estrela, um restaurante acolhedor situado nas Penhas da Saúde, no coração da Serra, se podem degustar algumas maravilhas com o queijo da região, como por exemplo o bacalhau em crosta de queijo da Serra. Este prato, servido numa crosta de queijo da serra, consiste num creme de bacalhau com batatas e grelos e é guarnecido com camarão tigre, o que lhe confere um sabor intenso e um toque sofisticado. Dado
o facto de terem queijo da serra torna-se um prato mais forte em termos de sabor e em termos de intensidade de sabores. Então o que é que nós fazemos? Este prato de queijo da serra, de bacalhau no queijo da serra, o que é que nós fazemos? Nós servimos-lo só na altura do inverno, porque é um prato que é aconchegante para a alma, para o corpo, e nós servimos nessa altura porque é um prato mais pesado e espalha um aroma no ar quando são muitos pratos a sair de bacalhau. E servimos mais na altura do inverno, porque na altura do verão torna-se um prato mais pesado. Quando pensamos ter dado as melhores experiências ao nosso paladar, prendemo-nos a sobremesas como esta, feita no restaurante da Quinta do Sangrinhal, na Boidobra, cujos segredos se desfazem na boca de qualquer amante de queijo. Muitos clientes, logo de entrada, gostam de comer um bom queijo amanteigado ou um queijo curado, que é aquele queijo que é mais à fatia. Contudo, o queijo da serra que nós mais vendemos é a nossa sobremesa da casa, que é um crepe de queijo da serra, chamemos assim, acompanhado com doce de mogango ou doce de cereja. Pronto, isso realmente acaba por criar curiosidade por parte dos clientes e temos tido temos visto, não é? Que as pessoas voltam e querem na mesma tornar a provar essa sobremesa. Uma sobremesa bastante diferente do que normalmente se utiliza na restauração. As características únicas da sua produção garantem ao queijo da serra um lugar de destaque na economia regional. A loja A Queijaria de Ceia, na Covilhã, prefere apostar na qualidade dos queijos que apresenta ao público e, por isso, garante que a procura deste produto se tem mantido estável ao longo dos últimos anos. Em termos de preço, como eu dizia, o preço tem sido mais ou menos estável. A procura, conforme acho que a procura é bastante boa, se calhar sentindo-se a diferença às vezes das chamadas épocas de crise. Se calhar nós aqui há 4 ou 5 anos venderíamos mais queijo do que vendemos agora, contudo vende-se, não é? Todos os anos surgem concursos, festas, homenagens e feiras, como a Feira do Queijo, na Soalheira, que ajudam a promover e a manter viva a tradição do ex-libris da Serra da Estrela. O Museu do Queijo, em Pera Boa, é um projeto que desde 2011 contribui para imortalizar o produto mais nobre da região. Os visitantes podem comprar, degustar ou simplesmente aprender um pouco mais sobre a história do queijo. É assim, um bom queijo Serra da Estrela tem que ser de ovelha, da raça bordaleira. Normalmente o queijo mais conhecido pelo queijo da Serra da Estrela é o queijo amanteigado. Não tem que ser queijo amanteigado, porque também existe o queijo Serra da Estrela mais duro, mais seco. Assim, tem que, pelo cheiro, pelo próprio peso, pela textura, aí sim é que se vai ver que se é um verdadeiro queijo Serra da Estrela ou não, porque o queijo Serra da Estrela é feito com leite cru, não é feito com leite pasteurizado, o que significa que já tem um cheiro característico. O queijo fabricado na Serra da Estrela é o resultado do esforço e dedicação das gentes da terra e constitui o produto nobre da pastorícia da região, profissão que, apesar de desvalorizada, ainda é abraçada por alguns com gosto e afinco. Eu sou pastor há 29 anos. Comecei nesta vida vamos lá ver, não foi por dificuldades também. Como faleceu o meu pai que desde tinha eu 15 anos e sou o único rapaz, tenho mais duas irmãs, mas sou o único da família. Para a gente não passar dificuldades. Cá comecei a trabalhar aqui. Hoje é o meu pai que desde tinha esta profissão e eu comecei, fui ficando até hoje. Nunca tive outra profissão. É graças ao pastor José Manuel e a toda a população que se empenha em preservar sabores e memórias da região que se espera que a tradição dos queijos da Serra da Estrela se mantenha viva. As explosões do verde e da água, as cascatas, as ribeiras, os trilhos, os campos agrícolas e as ovelhas continuarão a conferir uma beleza incomparável a esta que é a montanha mais alta do país.